Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio nosso da minha tese. Hoje eu estou aqui com a Andressa Silva do Lago. Obrigado, Andressa, por estar aqui com a gente para apresentar seu trabalho. Obrigada a você, professor Naslim. E Andressa, assim, a felicidade é que, apesar de ter esse nome minha tese, né, mas nosso projeto prevê que se apresente tanto as teses de doutorado como as dissertações de mestrado, né? E hoje é a primeira dissertação que a gente está apresentando para quem está nos ouvindo aí, e nós vamos ter a satisfação de você apresentar a pesquisa que fez em São Paulo, né? Que tem o título aí, deixa eu já apresentar, Turismo Urbano e Cidades Globais. Análise de São Paulo sob a ótica da mobilidade. Mobilidade, né? É isso, né? O que Exato. despertou o tema? Por ser paulistana, nata? Como é que surgiu essa ideia de fazer essa dissertação? Bom, primeiramente, uma boa noite. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui e de ter esse espaço para falar um pouco sobre a minha dissertação. Essa dissertação foi defendida há 2 meses atrás, então está bem recente. Que legal. Tá fresquinha. E não, eu não sou paulistana, eu sou de Campinas, mas o interesse de fazer uma dissertação sobre isso é porque, primeiro, quando a gente pensa em cidade global, principalmente na América Latina, a gente pensa já em São Paulo. Então, também por a USP estar em São Paulo, foi esse o motivo da escolha. E assim, dentro da área do turismo, né, que você já trabalha nisso, mas assim, tem uma visão de quem olha aqui São Paulo de fora, né? Então a gente sabe, olha São Paulo, sabe os números do turismo, sabe por que que acontece, mas ela por ser tão global, né, às vezes, estando aí presencialmente até no dia a dia assim, é um pouco até difícil a gente perceber o turismo nessa imensidão que é, né? Pesquisar isso assim também é complicado ou não? Foi de boa trabalhar com esse universo de São Paulo? Bom, quando a gente fala de turismo em São Paulo, está muito atrelado ao turismo de negócios e eventos, né? Principalmente. Isso. Até hoje, a grande parte do turismo em São Paulo é desses segmentos, desses dois. Mas quando a gente vai falar, principalmente na minha dissertação, a gente fala sobre roteiros turísticos de lazer. Então, é um outro tipo de público, é uma outra demanda que a cidade tem de atender. Então, é assim, é um tabu ainda, foi muito trabalhosa, mas é importante a gente desconstruir essa imagem de que turismo em São Paulo é somente de negócios. Ok. Bem, você vai se apresentar para nós. E hoje você está aonde? Mora onde? Barretos? Exato. Estou como professora substituta no Instituto Federal de São Paulo, campus Barretos. Então, estou aqui falando da minha salinha. Que legal. Muito bem, obrigado. Então tá. Vamos lá, como o professor já falou, essa dissertação está intitulada Turismo Urbano e Cidades Globais, Análise de São Paulo sob a ótica das mobilidades. Ela foi orientada pelo professor Tiago Alves, que é professor associado na IASH-USP, e eu recebi bolsa da CAPES, então eu fui bolsista por um tempo, por um período, e eu gostaria de fazer menção ao Hobtur USP, que é o grupo de pesquisa liderado pelo professor Tiago Alves, do qual eu faço parte, e que desenvolve, além da minha, outras pesquisas também relacionadas ao turismo e mobilidades. Bom, queria me apresentar brevemente. Eu, quando comecei a minha carreira acadêmica, digamos assim, em 2016, quando eu fui aprovada no Programa de Iniciação Científica do Ensino Médio, PIQM, na Faculdade de Educação da Unicamp. Então, eu ainda estava no ensino médio e apareceu essa oportunidade para escolas públicas, né? Eles sempre abrem vagas para alunos que gostariam de ter uma experiência em universidades, e foi meu caso. Eu, por ser de Campinas, apareceu essa oportunidade na Unicamp, e eu lembro que dentre o leque tinha algumas opções, né? Alguns institutos, algumas faculdades que eu poderia escolher. A que mais me interessou foi a Faculdade de Educação. E daí, saindo desse programa, eu fui direto para a faculdade. Eu passei na USP, no curso de lazer. A IASH-USP significa Escola de Artes, Ciências e Humanidades. É lá onde fica também o programa de pós-graduação em turismo, o PPG Tour USP. Mas voltando, no período que eu estava na faculdade, eu consegui fazer alguns projetos. Eu fui voluntária no AISEC, que é um programa de intercâmbio, a LZT Júnior, que é a empresa júnior do curso, e o Dallas, que é o diretor acadêmico de lazer e turismo. Depois disso, eu fui ser mediadora no programa Giro Cultural. O Giro Cultural é um programa da USP em que alguns alunos da USP trabalham
para atender públicos externos. Então, geralmente são estudantes do ensino médio que desejam ingressar na universidade, e por isso a gente apresenta a universidade para eles. Isso fica localizado na cidade universitária, o Butantã, diferente da IASH, que é a USP Leste. No último semestre da graduação, eu fui aprovada num processo seletivo de intercâmbio para a Universidade de Girona, na Espanha, ou mais propriamente Catalunha. Então, eu fiquei 6 meses lá, e nesse período em que eu estava fazendo intercâmbio, eu fiz o meu TCC e também fiz o projeto para o mestrado. Então, quando eu estava fora, eu consegui me organizar melhor e eu decidi, foi nesse período decisório na minha vida, que eu falei assim, não, eu quero continuar na vida acadêmica, quero aumentar o meu conhecimento. Então, foi lá que tudo isso aconteceu, assim, eu precisava estar fora para conseguir me inteirar, para conseguir me conhecer um pouco melhor. E eu acho que isso é extremamente importante para nós, turismólogos e pessoas em geral. Conhecer, viajar, isso abre leques, nos faz conhecer melhor de nós mesmos. E eu acho que isso é muito importante. Voltando do intercâmbio, em 2023, já comecei o mestrado, do qual acabou 2 meses atrás. Então, foram 2 anos de mestrado bem intensos, digamos, porque no primeiro ano eu me dediquei às disciplinas, então fiz os créditos que precisava. No segundo ano eu já fiz a pesquisa em campo, que eu vou falar futuramente, foi também bem trabalhosa, porque foram 16 roteiros ao total que eu participei. E desde então, desde que eu acabei o mestrado, eu estou como professora substituta no Instituto Federal de São Paulo, Campus Barretos. É um contrato temporário, então logo eu saio, mas é uma experiência bem enriquecedora que eu estou muito feliz de estar tendo. Sem falar que nesses meios tempos, né, no meio do processo, eu tenho participado bastante de congressos e eventos científicos. Já participei da Amptour 2023, 2024, agora no final de abril, começo de maio, participei da Abratour. Eu acho que esses eventos são muito importantes para a gente, além de fazer o nosso networking, mas de apresentar nossa pesquisa, né? Quanto mais a gente apresenta pesquisa para outros públicos, mais insights a gente vai tendo, melhor a gente vai entendendo algumas questões e relacionando com outras pesquisas em desenvolvimento. Então, esse é outro ponto positivo que eu vejo que o programa de pós-graduação proporciona. Vamos lá. Bom, quando a gente fala sobre cidades globais, a gente tem que entender que é um modelo de cidades que representa a transição do setor industrial para o setor terciário. Então, quando a gente fala de turismo como uma atividade do setor terciário, a gente entende que é um dos atributos para uma cidade ser classificada como global. Dessa forma, o turismo influencia o posicionamento de cidades globais, porque acaba contribuindo com o aumento de visibilidade tanto de consumidores quanto de investidores. Mas, como eu vou falar um pouco mais para frente, tem críticas, né? Tem alguns autores que chamam o modelo de cidades globais como um mito, porque não é a cidade inteira que se globaliza, mas sim alguns bairros, algumas áreas. E ao globalizar algumas áreas, o restante da cidade acaba se tornando mais precarizado, mais desigual. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado em defender esse conceito de cidades globais, porque muitas vezes ele acaba proporcionando um aumento de desigualdades socioespaciais. Mas voltando para falar sobre os turistas, outra crítica que eu acabo fazendo na dissertação é que a UNT, antiga OMT, agora a ONU Turismo, ela define turistas como pessoas que durante suas viagens e estadas em lugares distintos de sua residência habitual por um período de um tempo consecutivo inferior a um ano e a fim de ócio, por negócios ou por outros motivos. Então, basicamente, a ONU considera turistas aquelas pessoas que viajam para fora do seu entorno habitual. O que isso quer dizer, né? Sai da sua cidade e vai visitar outras. Mas quando a gente fala sobre o público de turistas intra-urbanos, ou seja, aqueles que fazem turismo na própria cidade, a gente vê que grande parte dessas pessoas não vem de fora, não são visitantes, mas sim pessoas que moram lá, os próprios moradores, residentes. Então, por isso, pensando nisso, né, eu
Eu, junto com meu orientador, Thiago Alves, do qual agradeço, né, pelos insights, pela orientação desses 2 últimos anos, a gente faz uma contraposição da definição da onoturismo, dada para referir a essas pessoas. Então, o que ele chama de turistas, a gente chama de visitantes, porque a gente considera que turistas também podem ser os próprios moradores. Aqueles que praticam, realizam turismo em seu tempo livre. Lembrando sempre, né, que o turismo parte de uma atividade descompromissada, ou seja, você não está recebendo, você não está trabalhando quando você está praticando turismo. O turismo é uma atividade reservada para o lazer. É claro que também isso é polêmico, pode ser controvertido, mas a gente parte desse princípio de que o turismo, como segmento de mercado, acaba restringindo, limitando análises mais complexas do turismo nas cidades. Bom, então, falando ainda sobre o referencial teórico, a gente parte do paradigma das mobilidades, ou virada das mobilidades, para concretizar, para dar instrumentos para que a gente consiga argumentar sobre como que a gente considera turistas, aqueles próprios moradores também. Então, primeiro, é feita a dediferenciação entre lugares, ou seja, tornar os lugares, dediferenciar é tornar, não é diferenciar, é tornar semelhante. Então, por exemplo, quando eu falo sobre urbanização turística, é um conceito de cidades globais em que envolve o que a gente chama nas mobilidades de places to play, places in play. Places to play são aqueles lugares atrativos turísticos, então feitos para o turismo. Em São Paulo é um cenário bem peculiar. Lá a gente chama de... Lá existem alguns instrumentos urbanísticos, né, que a gente foi pesquisar. Então o CEPAC é o Certificado de Potencial Adicional de Construção. Quando um empreendimento ele quer mais pavimentos do que o limite da lei do zonamento, ou seja, se o proprietário ele paga para construir acima do estabelecido, ele acaba pagando esse título, o CEPAC. E esse dinheiro do CEPAC ele é transferido para as operações urbanas consorciadas. As operações urbanas consorciadas são feitas, pode ser chamado de acupuntura urbana. Então, são pontos na cidade em que são feitas grandes obras. Igual quando a gente fala em São Paulo, a gente pensa na Faria Lima. Por exemplo, um dos exemplos que a gente tem de que a prefeitura investiu uma grande parte, uma grande quantidade de dinheiros para essas regiões, ou seja, é o que eu falei no começo, né? Não é toda a cidade globalizada, é somente algumas áreas, alguns bairros. Então, isso seria o places to play, são áreas próprias. Mas quando a gente fala das mobilidades, a gente também tem o places in play, ou seja, não são somente os lugares turísticos. A gente, quando pensa em mobilidades, a gente pensa em uma série de fluxos. Então, fluxos de imaginários turísticos, fluxos de pessoas, de objetos, de comunicações, de meios comunicacionais e por aí vai. O Off the Beaten Track, numa tradução livre, significa roteiros fora do roteiro batido. Ou seja, é fora dos atrativos turísticos, é aqueles lugares que ficam nas escondidinhas, que poucas pessoas conhecem e que não são frequentadas pelos turistas de massa, mas sim aqueles turistas que têm maior curiosidade, que têm uma maior vontade de descobrir a cidade. Então, Off the Beaten Track se dá, no caso de São Paulo, como analisei, fora do centro. Então, lugares escondidos, lugares não muito conhecidos, que não são divulgados pela mídia. São esses do turismo Off the Beaten Track. Então, por isso, quando a gente fala sobre diferenciação, existe a diferenciação dos lugares, ou seja, não somente os lugares turísticos, mas existe também os lugares, mas é possível praticar turismo em lugares mais escondidos, em lugares que não são popularmente divulgados. E também existe a diferenciação entre sujeitos, ou seja, tornar semelhante moradores dos visitantes. Segundo Earle, Larson e Ederson,
a gente consegue considerar um turista a partir do olhar de curiosidade e performance. Performance se dá através do seu comportamento. Então, é aquele comportamento de curiosidade, de estranhamento, é querer conhecer o não óbvio. Então, por isso que moradores podem se assimilar a visitantes, porque eles podem frequentar os mesmos lugares, eles podem ter as mesmas motivações e os mesmos comportamentos. Dessa forma, moradores são considerados, podem performar como se fossem turistas. Os as-if turistas é uma nomenclatura que surge também a partir do paradigma das mobilidades para descrever esse novo sujeito que pratica turismo. Não significa que o morador está começando agora a praticar turismo. Isso já acontece há muito tempo. Mas é um novo debate na literatura. E é interessante que há argumentos e a gente consegue, com uma visão mais qualitativa, né, com um olhar mais apurado, a gente consegue, sim, delimitar esse sujeito, identificá-lo a partir do seu comportamento, e não dependendo da sua distância geográfica, como a Uniturismo propõe. Vamos lá. A partir dessas inquietações, a pergunta de pesquisa foi: como a lógica de cidades globais influencia e se manifesta nos discursos e práticas do turismo urbano em São Paulo? Então, além de identificar quais são e onde as projeções de cidades globais se manifestam por meio do turismo, a gente também buscou identificar se os discursos e as práticas turísticas concentram ou dispersam os marcadores de cidades globais em São Paulo. A partir dessas perguntas, o objetivo foi identificar e analisar como os agentes, discursos e práticas mobilizam o turismo urbano sob a lógica de cidades globais. Para isso, primeiro, a gente discutiu do ponto de vista teórico as conexões entre turismo e os princípios e projeções de cidades globais. Descrevemos o turismo na perspectiva das mobilidades, em especial o novo turismo urbano. Depois, caracterizamos o processo de desenvolvimento turístico em São Paulo, em paralelo com os mecanismos do planejamento urbano, e, por fim, analisamos como os marcadores de cidades globais se manifestam em discursos e práticas turísticas em São Paulo. Os marcadores são intenções de como cidades se projetam como destinos turísticos ancorados em cidades globais. Então, esses marcadores, eu vou mostrar mais para frente, foi feito com base na literatura. Então, a gente aplicou esses marcadores para ver como eles se manifestam nos discursos, que são os planos de turismo e o plano de diretor estratégico, além das entrevistas, e as práticas, que são os roteiros turísticos, através do programa Vai de Roteiro. Vamos lá, passo a passo. Então, aqui tem uma matriz falando sobre os dados secundários, né, que foram feitos a partir dos platuns e o plano diretor, além da análise documental. A técnica foi a análise documental. Em relação às entrevistas, entrevistei a Secretaria Municipal de Turismo, SP Turis, que é uma empresa privada de São Paulo, o Planurb, que é a Secretaria do Planejamento Urbano, SPCVB, São Paulo Convention Visitors Bureau, os guias e 11 guias de turismo do Vai de Roteiro. Então, a técnica para isso foi análise de discurso da opinião do ente público-privado e de quem executa. Em relação às práticas, foi feita uma pesquisa de campo. Para isso, para conseguir a fonte de informação, foi feita a observação pessoal, a performance dos turistas, a fala dos guias de 16 tours do Vai de Roteiro. E a técnica foi mapeamento temático a partir do caderno de campo e fotografias. Então, em campo, eu fazia anotações no caderno de campo, ou diário de campo, tirava bastante foto, e depois de toda a pesquisa, eu fiz um mapeamento pelo Google My Maps, e depois disso eu fiz mapas do QGIS, que é um software mais elaborado. Bom, aqui também é mais ou menos o passo a passo, mas aqui eu categorizei. Então, primeiro, a pesquisa documental foi feita com o plano diretor e novos platons. A pesquisa bibliográfica foi feita a partir de uma busca no Scopus, a partir do título Cidade Global e Turismo, e também Turismo, Urban Tourism. E as entrevistas, como eu já falei, foram com alguns dentes. Ao total, se eu não estou enganada, foram 16 entrevistas. Foram 16 entrevistas e 16 roteiros, pesquisas em campo.
de campo. Observação pessoal, a fala do guia, então no diário de campo eu anotava o que o guia estava falando, aonde que ele estava levando, daí a partir disso, e como que os turistas estavam reagindo, né? O que eles comentavam, como que eles se comportavam. Então foram algumas inquietações que eu fiquei anotando. Por exemplo, quando alguns turistas paravam para tirar foto em grafites urbanos, eu já anotava. Quando, por exemplo, eles faziam algum tipo de comentário a partir da fala do guia. Então, o guia falou assim, essa obra de arte você encontra também no Museu de Arte Sacra. Daí o turista exclamava, eu já vi em tal lugar, o outro guia já me disse. Então, eram pequenos comentários que acabavam fazendo a diferença, porque eu conseguia entender como que eles estavam reagindo a partir do roteiro. A pesquisa documental foi feita a partir, então, dos planos. O primeiro Platum, que é o Plano de Turismo Municipal, foi em 1999. Eu sei que algumas semanas atrás o Paulo Lacerda apresentou a pesquisa dele e ele também utilizou o Platum como um objeto de pesquisa. Ele foi meu colega no PPG Tour, então a gente compartilhou algumas informações também, trocamos figurinhas. O primeiro, então, Platum, foi em 1999. É importante falar que esses 4 primeiros planos não apresentam nenhum tipo de imagens, só a partir de 2007 que apresenta. O marcador que mais se apresentou no plano de 99 foi apelo à tecnologia da informação e busca por inovação. Tanto no plano de 2002, 2003 e 2004 foi presença em rankings. No de 2007, foi Economia Criativa, Artes e Cultura. No 2011 e no de 2015 foi Arquitetura e Urbanismo do Patrimônio Cultural. 2019, presença em rankings. E o último, que é o plano vigente, 2024 e 2029, foi apelo à tecnologia da informação e busca por inovação. Depois eu vou falar como que foi feito isso, mas aqui eu quis mostrar quais foram os marcadores que mais se manifestaram nesses planos. O interessante de fazer isso foi que, primeiro, eu pesquisei os 10 marcadores em cada plano, e daí, a partir disso, eu selecionei o que mais se manifestou, o marcador mais predominante. E depois a gente comparou o que apareceu nos discursos com as práticas. Aqui é só para ilustrar, então, quais foram os marcadores que mais se manifestou. A gente consegue observar que presença em rankings foi o marcador que se manifestou no plano de 2002, 2003, 2004 e 2019. E por isso que foi o que mais se manifestou na parte dos planos. Agora, em relação à análise dos discursos do plano diretor. O plano diretor foi revisado em 2023 e, a partir disso, né, ele caracteriza o turismo majoritariamente relacionado a áreas ambientais. Então, quando a gente foi pesquisar sobre turismo no plano diretor, a gente viu que ele está mais localizado nas áreas ambientais. Aqui foi mapeado onde que ele aparece. Então, as áreas verdes se referem a aparelheiros, aos polos de ecoturismo, as áreas em amarela é a freguesia do Oi, Vila... não enxergo. E a laranja se refere às represas. Então, a gente consegue analisar nesse mapa, né, a centralização. Quando a gente fala sobre o turismo no plano diretor, ele se apresenta no Distrito Criativo da Serra República, Distrito Turístico Urbano no Centro e o Triângulo São Paulo. E quando fala sobre descentralização, aparece mais fortemente. A gente consegue observar tanto quando ele se refere sobre polos atrativos, esportivos e turísticos, polos culturais, gastronômicos e turísticos e os polos de ecoturismo. E aqui a gente consegue comparar com um dos platums. Para fazer essa pesquisa, então, quando eu falei que só aparecem imagens a partir do plano de 2007, eu analisei todas as imagens do plano de 2007 até o vigente. E ao total foram encontradas 155 imagens, ou seja, essas são as imagens que o poder público considera como turísticas. Então, depois que eu listei, né, aonde que essas imagens apareciam, eu mapeei elas. E aqui tem um mapa
de onde que essas imagens estão concentradas. Então, diferente do plano diretor, em que é vista uma maior descentralização, no Platum é observado o oposto. É visto que a maioria das imagens estão localizadas no centro de São Paulo. Vamos lá, eu trouxe 2 trechos dos Platuns falando sobre o posicionamento de São Paulo como uma cidade global. Então, uma das metas é consolidar e ampliar a posição do destino global como um dos mais competitivos do país e também da América Latina. Então, já destaca essa posição de São Paulo como uma cidade global, não só no Brasil, mas da América Latina. E eu também peguei um trecho falando sobre justamente a discussão sobre turista. Então, quando ele fala assim, quem visita São Paulo não é um turista convencional, tampouco pode ser distinguido da população local com facilidade. Turistas em São Paulo se comportam como seus moradores. Então, isso é interessante, que ambos os trechos são do último Platão, e a gente consegue observar que a prefeitura já sabe, né, já está ligada de que o próprio morador, ele também é um turista. E o turista não é aquele visitante estereotipado com câmera fotográfica pendurada, o boné, a bermuda e a camisa florida. A gente consegue observar que esse turista é mais descolado, né? Existem vários tipos de turista, sendo que o morador é um desse tipo. E aqui, falando sobre as entrevistas, né? Um dos entrevistados, essa aqui foi sobre a Secretaria do Planejamento Urbano. Fala assim, geralmente tem uma mescla enorme de culturas, tem uma população global também bastante grande, atrai gente que tem uma importância cultural, econômica e política. Então, nesse sentido, a gente entende que São Paulo é uma das, se não a principal cidade, é uma das principais cidades globais da América do Sul. Então, São Paulo, na opinião dela, é uma cidade global por justamente ter essa importância cultural, econômica e política, né? É uma cidade que tudo acontece, são vários fluxos, são várias pessoas vindo para São Paulo pelo seu leque de variedade, pelas suas variadas opções culturais, de entretenimento, de negócios, de eventos e por aí vai. Bom, em relação ao posicionamento de São Paulo como cidade global e destino turístico, eu juntei a fala dos entrevistados e fiz essa nuvem de palavras. Então, aqui é destacado os principais elementos de São Paulo, tanto como cidade global como um destino turístico. A gente consegue observar que eventos, cultura e gastronomia são os principais. São os principais atributos em relação a isso. Depois a gente consegue observar a diversidade, os negócios, a tecnologia, a grande população, as empresas, as feiras, o transporte, os investimentos. Então, há uma série de elementos que atraem, que colocam São Paulo nesse patamar de cidade global. Em relação às cidades globais, a gente continua. A principal característica é que nós somos uma cidade global gigantesca num país em desenvolvimento. Essa é uma característica que faz a gente ser bastante diferente de outras cidades globais dos países desenvolvidos. Principalmente os problemas que a gente tem, apesar da gente ter soluções dos países globais, das cidades globais, a gente tem problemas de um país em desenvolvimento. Então, apesar de ser uma cidade global, a gente ainda apresenta muitas desigualdades, né? Muitas assimetrias sociais que cidades globais do norte, como, por exemplo, Nova York, Londres, Tóquio, Amsterdã e por aí vai, não apresentam. Em relação às cidades globais, né, praticamente São Paulo é a capital da América do Sul na sua concentração de eventos. Há muito o que ser feito em mobilidade urbana, em segurança, como acontece em médias metrópoles, mas faz parte também do sistema, né? Então, essa é uma outra crítica, né, relacionada a São Paulo. Em relação aos roteiros turísticos, outra fala essa daqui, a próxima fala, é sobre um guia. É um guia falando que temos dificuldades aqui na nossa cidade, mas eu acho que vai construindo uma mudança de opinião, uma mudança de olhar, e que a gente espera que isso resulte em uma certa independência turística. A pessoa acorda e fala assim, em vez de eu ficar em casa, eu vou sair para conhecer um lugar da cidade que eu não conheço. Imagina, a cidade tem mais de 1.300 quilômetros quadrados. Imagina quanta coisa tem para conhecer. Isso foi ele que disse, né? Então, o White Roteiro e tantos outros roteiros são oportunidades para que as pessoas saiam de sua casa
e vão conhecer mais sobre onde a pessoa mora. É importante conhecer a cidade justamente para preservar, para você conhecer, para você se apropriar, né? Se sentir parte. Então, isso é importante no como que ele fala sobre a independência turística, né? Conseguir andar pela cidade de uma maneira mais sem preocupação, eu falo, já conhecendo, já sabendo como que é. Outro trecho. É uma diversidade muito grande, tanto de atrativos como de pessoas. O que fazer? Não dá para ficar em casa em São Paulo. Quem não sai em São Paulo, não sai porque não quer. A gente consegue observar que essa guia também relaciona com a fala do guia anterior. E agora, propriamente, sobre o bate-roteiro, ele faz com que as pessoas entendam que a cidade é delas. Elas precisam conhecer a cidade em que estão. Outra fala, essa daqui é do presidente do Convention Visitors Bureau. Quem mora na Zona Leste, quando vem para a Avenida Paulista, é um programa. Quem mora lá em Interlagos, quando vem para a Avenida Paulista, é um programa. Ou seja, a gente acaba transformando o próprio morador em turista na sua cidade. Isso é um fator bem legal. Ou seja, pelo tamanho da cidade, pelas oportunidades, pela vasta oferta de atrativos turísticos e do que fazer em geral, isso acaba tornando a cidade de São Paulo um destino turístico por ser uma cidade global. Bom, agora em relação à pesquisa bibliográfica. Primeiro, como eu já tinha falado, né, foi feita a busca no Scopus, Global City Tourism. Isso resultou em uma planilha de 21 artigos. A gente leu esses artigos e, a partir de uma leitura bem atenta, a gente elegeu 10 características principais. Esses marcadores são presença em rankings, mercado de luxo, mercado imobiliário em alturas, estratégias de branding e marcos urbanos, apelo à tecnologia da informação em busca por inovação, arquitetura e o burburinho do patrimônio cultural, enclaves étnicos e entretenimento, economia compartilhada, economia criativa, artes e cultura e desenvolvimento sustentável. Esses foram os 10 marcadores que foram aplicados tanto nos discursos quanto nas práticas. Isso daqui é a mesma coisa que eu acabei de falar. E aqui a gente consegue observar o mapa de São Paulo a partir dos marcadores aplicados. O mapa de São Paulo a partir com 16 pontos do bate-roteiro. Então a gente consegue. Agora mudou alguns roteiros. Eu sei que foi inserido o roteiro do Zoológico e da Câmara Municipal. Quando eu fui fazer esse roteiro em novembro do ano passado, já não tinha esses. Isso significa que está mudando, né? As demandas mudam e, com isso, a Secretaria tenta se adaptar. Bom, em relação ao centro, né? Na época tinha Baixa Augusta, Bom Retiro, Centro Novo, Liberdade, Triângulo Histórico. Áreas não centrais, que eu falo sobre a dispersão. Avenida Paulista, Freguesia do Ó, Bairro do Ipiranga, Santo Amaro, Vila Madalena e Parelheiros. E em relação aos espaços fechados, Edifício Matarazzo, Mercado Municipal, Museu da Imigração, Museu do Ipiranga e Neoquímica Arena. Aqui a gente consegue observar os roteiros, os marcadores aplicados nos roteiros. Então, essa mancha maior, preta, no centro, significa que há uma maior concentração dos marcadores no centro da cidade. Mas, apesar de ser uma maior concentração no centro, a grande distribuição, principalmente aqui na Zona Sul, Zona Oeste e alguns pontos no meio. Quando a gente fala sobre centralização, ou seja, esses roteiros aqui que eu falei no centro, então a gente consegue, depois de ter feito o roteiro depois de ter feito esses roteiros, a gente analisou que os marcadores que mais se manifestaram foram estratégias de branding, marcos urbanos, enclaves étnicos e entretenimento. Quando a gente fala sobre descentralização, o que mais se manifestou também foi estratégias de branding e marcos urbanos, em Santo Amaro, Freguesia do Ó e Museu do Ipiranga, e economia criativa, artes e cultura.
Então, por estratégias de branding e marcos urbanos aparecerem tanto descentralizado quanto no centro, nos roteiros de edifício Matarazzo, Triângulo Histórico e Mercado Municipal, isso significa que foi o marcador mais manifestado no total, depois de ter feito os 16 roteiros. Vamos lá. Em relação aos resultados, né? Então, como eu já falei, foram listados e mapeados 155 imagens presentes nos plotões de 2007 ao de 2024, e na prática, para analisar a prática, foram observados 374 marcadores de cidades globais nos 16 tours. E eu falei que o que mais apareceu nos discursos foi presença em rankings, no White Roteiro foi estratégias de branding e marcos urbanos, mas é interessante falar também o que menos se manifestou. No Byte Roteiro, o que menos visto foi economia compartilhada e desenvolvimento sustentável. Isso não significa que aparece pouco, que não tem. Isso significa que foi menos tratado. Principalmente no Platão, a gente observou que economia compartilhada e desenvolvimento sustentável só foram abordados nos 2 últimos planos. Isso significa que talvez seja uma tendência, né? Que a Secretaria está vendo para o futuro. A economia compartilhada foi citada quando falou sobre Uber, Airbnb, desenvolvimento sustentável como medidas para justamente aumentar o turismo em áreas de ecoturismo, como em Parelheiros. E aqui eu trouxe uma pincelada final, né? Então, a gente fez os 10 marcadores de cidades globais a partir da pesquisa bibliográfica. Sobre a pesquisa documental, a gente observou que o marcador que mais se manifestou foi o mercado imobiliário em alturas no PDE e presença em rankings nos platons. Em relação às entrevistas, foi visto que a gestão pública, privada e os guias corroboram que São Paulo é, sim, uma cidade global e um destino turístico consolidado. Em relação às práticas, a gente fez uma análise através dos Scopus para pesquisar sobre Urban e Tourism, e a gente, a partir dessa literatura, foram mais de 472 resultados nessa busca. A gente leu a partir de publicações que citam autores, 4 autores basilares das mobilidades: Neil Scheller, John Orry, Tim Krasel e Peter Eden. Então, a gente viu quais foram os artigos que citam pelo menos um desses 4 autores, e com isso a gente leu que deu em torno de 30 publicações. E a gente chegou à expressão turistas residentes, como aquelas pessoas que conhecem, fazem turismo em sua própria cidade, sem precisar ser um visitante, sem precisar sair, viajar fora do entorno habitual. Em relação à observação e registro em loco, a gente viu, a partir da observação pessoal da pesquisadora, da análise da fala dos guias e performance dos turistas, que o marcador que mais se manifestou foi estratégias de branding e marcos urbanos. E, por fim, a gente fez um mapeamento a partir do caderno de campo e fotografias, mostrando a concentração espacial dos marcadores em São Paulo. Então, essa concentração a gente permite com que a gente consiga analisar se o que foi falado, se o que está escrito nos discursos apresenta mesmo nas práticas. E as diferenças entre eles, né? Como eu falei, do PDE está muito mais descentralizado, nos platões concentrado, e do Vai de Roteiro também. A visão que a prefeitura tem do turismo ainda está muito concentrada no centro. Então, essa é uma informação que a pesquisa traz. Considerações finais. Em relação à especialização, a gente viu que enquanto as políticas urbanas estão mais presentes no centro e mostram a intenção de descentralizar o turismo, as práticas acontecem tanto centralizadas quanto distribuídas pela cidade. Isso daqui eu já falei, mas repito. O marcador que mais se manifestou no plano diretor foi o mercado imobiliário em alturas, principalmente por causa da sua grande altura e também pela sua dimensão. Quando a gente fala sobre o mercado imobiliário em São Paulo, a gente está muito localizado ainda ao vetor sudoeste, ou seja, é uma mancha na cidade que apresenta um maior
não está distribuído por toda a cidade, mas está concentrado principalmente nessa área. Os platôs, presença em rankings, e o white roteiro, estratégias de branding e marcos urbanos. A gente também pode considerar que o turismo off the beaten track é mais propício de ser realizado em cidades globais pela pluralidade de lugares e opções que possui. Ou seja, a gente escolheu o white roteiro por 3 questões. Primeiro, porque nos ajuda a territorializar questões globais, ou seja, tornar menos abstrato aquele conceito de cidades globais. Segundo, porque representa quais são os lugares considerados como turísticos pelo poder público, e terceiro, porque mesmo que inconscientemente, o white roteiro acaba incentivando o turismo off the beaten track, fora do centro. Não significa que necessariamente todo o turismo off the beaten track tem que ser fora do centro. A pesquisa mostra, depois se quem tiver interesse em ler, mas existe alguns lugares dentro da região central de São Paulo que pode ser considerado off the beaten track, ou seja, que não são tão conhecidas, mas que sim acabam reforçando práticas alternativas de turismo. O white roteiro incentiva que os moradores performem como turistas, porque um dos incentivos que o governo dá, que a prefeitura dá no caso, é um passaporte. Então, quando você tem um passaporte preenchido com os 16 roteiros, com todos os roteiros que eles oferecem, no final a pessoa, o usuário, ganha um PIN, um broche com o símbolo da cidade. Eu tenho esse broche. E é interessante porque um visitante provavelmente não vai conseguir fazer os 16 passeios quando você está numa viagem, né? Geralmente, quem consegue, quem tem maior tempo é um morador. E na minha banca de defesa, o professor João Freitas, ele falou assim, para eu criticar mais esse programa, né? Porque a gente sabe que é um programa financiado pelos impostos. Então, é o nosso dinheiro como cidadãos que está indo para esse programa. E a gente não pode deixar de considerar que esse programa tem um enfoque eleitoral. Porque se você está oferecendo um programa que pode ser utilizado pelos moradores, significa que tem uma intenção, tem uma estratégia política eleitoral, de que os moradores votem, né, de quem está oferecendo esse programa. Então, ele me falou para eu pensar, criticar, né, e refletir. Qual tipo de cidade que o white roteiro está divulgando? A gente percebe que o white roteiro não está divulgando a mesma imagem do Visit São Paulo. O Visit São Paulo, ele divulga 5 distritos bem consolidados, principalmente em relação aos centros de convenções e às redes hoteleiras. Então, é um público mais voltado para negócios, para os eventos. Diferente do white roteiro, né? O white roteiro incentiva o turismo a lazer. Outra inquietação que ele me fez foi, quais são esses sujeitos que participam, né? É para todo mundo? Quem que é esse perfil? Quem é essa demanda? E quais são as barreiras simbólicas e materiais que atrapalham, que existem para que alguns públicos não participam? Então, é bom a gente sempre refletir, né, nós como pesquisadores, como acadêmicos, ter em mente de que na minha dissertação eu evitei usar a palavra democratizado, porque a gente não sabe, né? A gente não pode falar que é um programa para todo mundo, sendo que a gente tem que investigar primeiro quem é esse usuário. Por fim, São Paulo pode ser caracterizado como uma cidade global por tipos esmagadores não convencionais aplicados em discursos e práticas turísticas. E, por fim, a limitação de pesquisa, né? Somente a utilização do Scopus para a construção do framework foi uma fragilidade da pesquisa, e nós não analisamos se as diretrizes do plano diretor e as metas do Platão têm valor jurídico, ou seja, se elas vão receber aporte da Lei das Diretrizes Orçamentárias, a LDO, ou Leis Orçamentárias Anuais, a LOA. Então, é importante para saber isso também, né? Se o que está no papel vai ser implementado, tem valor jurídico? Isso foi algo que eu acabei não conseguindo fazer. Para as próximas pesquisas, a gente fala sobre a replicabilidade do framework para outros contextos e cidades, entrevistar os turistas residentes, aqueles que frequentam, que fazem o white roteiro, né, para saber sua origem, para saber suas opiniões. Eu acabei entrevistando os turistas, algum deles que
fizeram o White Roteiro, mas acabou não entrando na pesquisa porque foi pouca quantidade. Então, espero que futuramente consiga, né, entrevistar para saber quem são essas pessoas, né, o que elas pensam, o que elas estão achando desse programa. E, por fim, identificar o que caracteriza um lugar como Off the Beaten Track. O que esse lugar tem que ter para conseguir essa denominação, ou seja, o que torna um lugar pouco batido, né? É a opinião da pessoa, é na origem que ela tem. O que faz esse lugar ser considerado turístico, apesar de não ser um atrativo turístico visto no imaginário popular? Bom, essas foram algumas referências utilizadas, e aqui, por fim, eu trago fotos de alguns guias, de alguns participantes dos roteiros. Por fim, queria mostrar que uma pesquisa não se faz sozinha, né? Então, foram várias pessoas que me auxiliaram ao longo desse período. Eu destaco a SPMOB 2023, realizada pelo professor Thiago Wallace e professora Bianca Freire Medeiros. A Amptour de 2023, que aconteceu em Niterói, a segunda Confetour em São Paulo, que é a Conferência Internacional de Turismo, a Expo do Turismo da Visit São Paulo, a RC21, que foi um evento que eu apresentei meu trabalho em Santiago do Chile, a Amptour, que foi em São Paulo. Eu participei também de uma reunião do Contour, que é o Conselho Municipal de Turismo, a Abratur, que foi há pouco tempo, e quem sabe o trabalho, essa dissertação será apresentada na Amptour, que será em Caxias do Sul. Bom, aqui, quem quiser saber mais, tem o site do MobTour. Esse QR Code dá direto para o Instagram deles. Além disso, temos também o YouTube e o Spotify. Fico à disposição. Quem tiver alguma pergunta, algum interesse, algum comentário, e me mandar um e-mail. Eu também tenho o LinkedIn. Então, quem quiser lá, é o meu nome, Andressa Silva do Lago. E fico à disposição. Fico feliz em responder algum comentário seu. Uma pergunta. Joia, Andressa. Assim, antes de falar do trabalho um pouco e comentar, que estou com as curiosidades, primeiro, assim, fazer uma ressalva da sua carreira, se eu posso, se você me permite fazer esse comentário, porque eu vi, assim, muita intensidade na sua carreira desde do colegial lá, colegial, né, do segundo grau. Então, assim, queria fazer essa ressalva, porque foi, assim, para mim, você falando aqui, eu falei, nossa, acelerou, tá na intensidade que... E parabéns, e por chegar aí, já defender, está repassando esse conhecimento em sala de aula. Muito obrigada. E aí, Andressa, assim, eu fiquei bastante curioso, assim, e quero fazer esse bate-bola, porque as pessoas também podem estar querendo algumas curiosidades, assim, né? Primeiro, essa definição que vocês vão buscar lá, né? E turismo da mesma cidade, né? Essa definição, né? Do turistificando a cidade, usando isso como um critério da pesquisa. Que o plano, o Platum, não define isso, né? O Platum, pelo que você colocou ali, ele até faz uma referência que os turistas em São Paulo se comportam como moradores, né? Mas ele não assume isso que o turista do local, né? Da própria cidade, né? Como que foi assim o começo para você entrar na pesquisa? Eu imagino que isso levou um tempinho para vocês chegarem nisso daí ou não? Já era uma coisa definida. Olha, a gente vai trabalhar com turismo em São Paulo e a gente vai considerar que quem faz turismo em São Paulo, os moradores, também para nós é turista. Como foi esse processo de criação aí? Demorou, não foi logo no início, não. Porque eu precisei de muita leitura, viu? Eu li, isso aconteceu em julho do ano passado. Depois de 1 ano e meio de mestrado, que eu comecei a perceber isso, a partir da literatura sobre turismo urbano, naquela busca que eu fiz sobre Scopus, dos 4 autores brasileiros das mobilidades. Então, foi a partir dessa literatura que eu consegui ter argumento, né, construir o texto para falar sobre isso. E, realmente, a Prefeitura de São Paulo não coloca no Platum em que o próprio morador é um turista. Não está escrito isso nessas palavras. Mas, na implementação do Vai de Roteiro, eles colocam justamente isso. No site, no próprio site está que o perfil, o grande perfil, né, o grande público desse roteiro é incentivar que os próprios moradores conheçam a cidade. Isso foi bem perceptível, assim. E aí vamos aí para o campo, né? Porque você falando lá da questão dos guias e tal, aí a curiosidade também é para saber como se dá esse campo aí, que
Esse vai de roteiro é um institucional, né? É da prefeitura, feito para os turistas. A questão é que eu queria saber, esse programa, ele tem um caráter, uma pegada social, assim, ou não? Ele é meio, ó, quem chegar em São Paulo aqui pode fazer esse turista, ou a prefeitura vai atrás de pessoas, sei lá, na periferia, para incentivar essa visita? Como que é feito isso? É uma boa questão, viu? Então, esse programa foi fundado, se eu não me engano, em outubro de 2022. Então, é um programa recente. Todos os roteiros são totalmente gratuitos. Assim, tem um guia, tem um monitor, então você vai lá, se inscreve através da plataforma do Simpla, para garantir, né? São geralmente grupos de até 30 pessoas. Então, você se inscreve, vai lá com o seu QR Code e tem um guia para te receber. Sempre tem os horários e os dias certos. Mas não é incentivado em geral. O que eu observo é que quando visitantes chegam até as CITES, que são eu não vou lembrar da sigla exatamente, Centrais de Informações Turísticas, se não me engano, CITES, que tem na rodoviária, que tem no aeroporto, tem na Sé, são alguns lugares que tem essas vans, esses postos de informação, eles falam sobre o White Roteiro, mas a gente não vê uma divulgação ampla na mídia, né? Eu observo alguma reportagem na televisão, eu já vi um documentário sobre o White Roteiro, um repórter passando dia nesse programa, eu vejo conteúdos nas redes sociais, mas eu não vejo assim uma campanha ampla sobre isso não. É mais quem vai atrás. Uhum. E assim, é claro que você tinha lá seu objetivo e tal, e definiu e foi. Mas o dia a dia dos guias, esse que você cita essas falas do guia, você acompanhava no dia a dia esses roteiros, observando, você falou que tinha seu caderno de campo e tal, mas era focado no que mais? Nas pessoas que estavam ali ou na fala do guia, de como o guia se posicionava? Como que foi esse teu campo aí? Então, o resultado maior da pesquisa foi através da minha observação. Então, no campo eu anotava, isso daqui é um marcador de cidade global por X razão. Então, daquela tabelinha que eu coloquei dos 10 marcadores, então eu tinha a mesma tabelinha impressa no campo para ficar anotando aonde que eu vi e o que que eu vi. E daí, para complementar, eu tirava foto, né? Mas em relação à fala do guia e à performance dos turistas, isso era mais de vez em quando. Eu observava que os guias davam muito mais ênfase na história, por exemplo, alguma personalidade, alguma pessoa famosa daquela região e daí contava a história, igual sobre Dom Pedro II no Museu do Ipiranga. Então era algo assim muito específico Uhum. sobre aquele lugar. E nesse grupo, né, de turista que vem, existe muita diversidade ou não? Era meio unânime. Por exemplo, existia o estrangeiro que estava ali junto com o morador do coisa. Como que é esse grupo? Falando de São Paulo, a gente tem que pensar sempre na diversidade, né? Uhum. Agora você falando, eu acho que eu não vi nenhum gringo, viu? É. Eu já vi imigrantes de fora, mas a maioria das pessoas são paulistanos ou brasileiros. Então, pessoa que é do Nordeste veio passar alguns dias em São Paulo, escutou falar desse roteiro e foi fazer um Uhum. guiamento. Então, era muito Uhum. assim, muito pontual. Mas É geralmente legal. Aham. todas as idades, isso é legal, né? Eu já vi criança até idoso, então, e era muito família. Então, ou mãe e filha, ou pai e filho, de todas as idades, e também, como que eu posso falar? O seu capital cultural era amplo. Então, eu via pessoas bem instruídas, que sabiam bastante da história, que estavam ali para conhecer, para se informar melhor, e pessoas também mais simples. Agora sim, uma generalidade aí, olhando, não tem nada a ver com a sua pesquisa, mas você apresentou aí e chama atenção. Até assim, no plantor último, né, 2024 e 29, parece que está ali, Exato. é que você fala lá que ela se coloca assim como cidade global, né, colocando São Paulo. E nos anteriores, quando começa lá os mapas, figuras, se falava muito, no início você falou isso, da questão das áreas mais ao sul ali do verde, eu acho que das áreas verdes, né? Onde os planos de turismo era baseado ali. Isso, na minha cabeça, né? Não estou querendo.
Mas parece que tem a ver um pouco com a questão do tempo, né? Porque se você pegar lá, quando era feito isso, sei lá, 1980, início dos 90, estava a questão discutindo aí as questões das conferências do meio ambiente, né? De repente, sei lá, né? As pessoas que fizeram esse plano estavam mais com a cabeça aí, né? Na questão do ambiente. E 2024 a gente já vê assim, na minha cabeça, São Paulo assumindo o patamar de cidade global, né? Parece que é bem interessante. Poderia até, de repente, ter até uma futura pesquisa sobre isso, se realmente foi esse posicionamento, se São Paulo chegou aí. Não que esteja esquecendo as áreas verdes, né? Mas eu olhando você falando, me deu essa impressão, assim, que São Paulo agora se coloca nessa questão de ser cidade global. Não sei se você teve essa percepção. Uhum, uhum. Não, faz sentido. Eu acho que, da mesma forma como, por exemplo, outros modelos de cidades, cidades inteligentes, cidades criativas, o modelo de cidade global acho que não vai morrer. Vai continuar Uhum. na língua, né? No boca a boca. Mas é interessante, por que agora, né, que a prefeitura está chamando São Paulo como cidade global? Então, eu tenho algumas hipóteses, né? Eu acredito que Uhum. por causa de eventos. Então, quando você posiciona São Paulo como uma cidade global, você está querendo atrair mais eventos. Da mesma forma como Belém, agora vai ter a COP30, e por aí vai, vários outros grandes eventos, São Paulo quer se colocar nesse patamar, nesse cenário mundial. Tá ok, Anderson. Eu queria, sim, agradecer imensamente. Estou muito satisfeito por você estar aqui, por ser a primeira dissertação de mestrado. E parabéns, sucesso aí na carreira. Muitíssimo obrigado, professor Naslin. Agradeço imensamente o convite, fiquei muito feliz de estar aqui divulgando a pesquisa. Agradeço. E queria fazer o último convite. Quem quiser seguir o Instagram, @mobtour_USP, que vai ver mais pesquisas desse grupo que eu faço parte, que está bem interessante. E como eu já falei, podem me mandar e-mail, podem me procurar no LinkedIn, no Instagram, e por aí vai. Muito obrigada, professor. Legal. Vamos deixar tudo aqui embaixo para o pessoal, tá bom? Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Abraço.